Esta belíssima sequência é que nós cantamos no mundo inteiro a história da Sagrada Eucaristia. E preparando meus irmãos para a nossa adoração, permitam-me citar apenas alguns parágrafos, algumas colocações que são muito pertinentes ao dia de hoje do Catecismo da Igreja Católica, o número 1322 e seguintes. Só para que você veja que a Eucaristia não é um adendo. A Eucaristia não é algo a mais na fé católica, não é o coração, é o ápice da vida eclesial. A Eucaristia é a fonte, a Eucaristia é o ápice. Tudo que nós fazemos converge para a Eucaristia. Todos os outros ministérios, tudo aquilo que a igreja tem, tudo aquilo que é em prol da evangelização, converge para a Eucaristia e brota da Eucaristia. O número 1323 nos diz de maneira muito clara aqui o coração da fé eucarística. Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Por ele, perpetua pelos séculos, até que volte o sacrifício da cruz. Confiando destarte à igreja, sua dileta esposa, o memorial da sua morte e ressurreição. Sacramento do amor, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal, em que Cristo é recebido como alimento, o Espírito é cumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Meus irmãos, veja a maravilha do tesouro eucarístico. Banquete pascal, em que Cristo é recebido como alimento, o Espírito cumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Se todos os cristãos, e de maneira especial nós católicos, compreendêssemos a profundidade da Eucaristia, as nossas celebrações seriam diferentes. A frequência à igreja seria diferente. Infelizmente, nós temos aí muitas pessoas que frequentam a igreja, que até vão ao templo, mas que ainda não entenderam o que é a Eucaristia. Prova é de que vários que já se disseram profundamente eucarístico, profundamente adoradores, pessoas que frequentavam a igreja recebendo a comunhão, que fizeram a primeira Eucaristia, que celebraram a Páscoa. Alguns, infelizmente, isso é uma vergonha, isso é um contra-testemunho dos maiores ministros da Eucaristia, entre tantos que já não professam mais a fé católica, viraram evangélicos, viraram outras coisas por aí. A minha pergunta é: será que essas pessoas, esses anos todos na igreja, elas não aprenderam nada? Elas não vivenciaram nada? Elas não aprofundaram na beleza e na presença real de Jesus na Eucaristia, o que não há nas outras igrejas? Porque a Eucaristia é próprio da Igreja Católica, que recebemos isso do Senhor Jesus na Santa Ceia. Aí troca de religião como troca de camisa, troca o endereço da igreja como troca o endereço do trabalho. Pessoas que estavam na igreja, que adoravam, já fizeram a adoração do Santíssimo. Como que isso é possível? A minha cabeça não me responde isso. Como que isso é possível? Claro, uma das respostas é os catorentes, que nós temos bastante, né? Catorente ou católico carente. Ele recebeu um abraço, recebeu um cafuné, recebeu um sorriso. Vem cá, meu irmão. A pessoa gosta disso, uma carência. Aí ela passa para lá. Ah, não, porque lá eu sou melhor acolhido. Lá eles me abraçam. Lá eles passam a mãozinha no meu rosto. Tudo bem. Os catorentes a gente entende que é carência mesmo. Mas e os outros? Que abandonam a fé eucarística,
que abandonam aquilo que aprenderam na catequese, que celebraram no domingo. Quer dizer, note que eu estou fazendo essa problemática para trazer a resposta. As pessoas estavam ali, mas a Eucaristia não surgiu no coração delas um efeito eucarístico, porque o catecismo vai dizer que a comunhão, que quem recebe Cristo, recebe-o como alimento. Por isso o corpo de Cristo, o manducar, é o comer. Segundo, o espírito de quem comunga é cumulado de graça. O que é cumulado? É muito, é excelso, eterno. E por último, a pessoa já contempla na terra a glória futura, que é a presença de Deus nela. E a minha pergunta é: como uma pessoa que experimenta isso largará a Eucaristia? Aí nós temos também, infelizmente, os ex-católicos que são evangélicos desinformados, como católicos perdidos, como evangélicos pior. Porque eu já escutei pessoas da igreja, que não são mais da igreja: não, padre, Jesus é o mesmo, porque lá também eu comungo, lá também tem o pãozinho, lá também tem o vinho. Ele não sabe nem a doutrina protestante. O cara não sabia a doutrina católica, agora passou para tal evangélico que não sabe a doutrina também dos evangélicos. A igreja evangélica não acredita na presença real. A igreja evangélica não celebra Corpus Christi. A igreja evangélica não tem Eucaristia. Como que o cara sai daqui e pula para lá dizendo que é a mesma coisa? Note, meus irmãos, é uma falta de informação tremenda. As pessoas estão vivendo uma religião muito superficial, muito assim, toma e não tô. Aqui para o mineiro, a gente fala prego no angu. Quer dizer, o prego está fincado, mas não tem firmeza alguma. É por isso que eu bato na mesma tecla. Bato e baterei enquanto vivo estiver. O cristão católico precisa entender profundamente duas coisas: Bíblia Sagrada e Catecismo da Igreja. Se falta o conhecimento bíblico, e se falta a fundamentação teológica, pastoral do catecismo, pode fechar a porta, pode baixar a porta, não vai resolver, como não está resolvendo. Pessoas que já fizeram tapetes de Corpus Christi, que já ajoelharam para a bênção do Santíssimo: ah não, eu mudei de igreja, hoje eu não creio mais não, hoje eu estou noutra. Falta algo aí. Está faltando uma experiência da Eucaristia, uma certeza da Eucaristia, uma perseverança eucarística. Eu preguei muito isso aqui no tempo pascal, que um dos verbos que mais perpassa as aparições do ressuscitado é a permanência, permanecer. Como eu permaneço no Pai, permanecei no meu amor, não vos afasteis de Jerusalém, permanecei em Jerusalém, até recebeis o Espírito Santo. Eu disse isso para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Quem permanecer em mim, eu honrarei. Por que Jesus repetiu tanto sobre permanência? Que as pessoas não têm permanência. As pessoas não permanecem nem na fé mais. Nem na fé mais. É hoje, não é amanhã. Acredito hoje, não acredito amanhã. E quantos motivos, meus irmãos, rasos. Quantos motivos infantis. Quantos motivos emocionais. Ah, eu ia à missa em tal lugar. Ah, mas aí tal pessoa chamou a minha atenção. Eu não vou mais à missa. Ah, eu ajudava em tal lugar. Ah, tal pessoa me chamou a atenção. Eu não vou. Aí eu precisei de tal pessoa, a pessoa não me atendeu. Ali também eu não vou. Que povo mole, hein? Que geração mimimi, que floco de neve. É a geração de hoje. Todo mundo melindroso, todo mundo... Jesus, eu não estou entendendo mais a Bíblia, como que interpreta isso aqui. Porque Jesus disse: vós sois o sal da terra. Eu nunca vi tanta gente doce. Parece que Jesus falou que você é um leite ninho. Você é um doce de leite ninho. Você é um brigadeiro. Nunca vi um povo tão doce. Um povo que não tem firmeza. Um povo que não conhece doutrina. Um povo que não conhece Bíblia. É daí para pior, meu filho. É daí para pior.
Então nós precisamos conhecer o Cristo e conhecê-lo verdadeiramente na Escritura, na tradição e no magistério, para que tenhamos firmeza apostólica, para que tenhamos firmeza católica. Eu vejo os primeiros séculos do cristianismo, os cristãos dando a vida, e eles não negavam Jesus, julgavam-nos dentro do Coliseu, soltavam onças, leões, feras. Aqueles cristãos eram estraçalhados lá no meio da arena. Havia uma biga, que é um instrumento que fica atrás do cavalo, o cavalo corre, a biga vai atrás, com lâminas, ela ia fazendo esse movimento assim, ó. Então colocava aquele tanto de cristão enterrado até aqui, decepava a cabeça de todos. E aqueles não voltavam atrás. Neguem Jesus, não. Ele é o Senhor. Neguem Jesus, não. Ele é o Salvador. Hoje não tem leão, não tem biga, não tem pantera. O pessoal nega com uma facilidade. Troca de religião com uma tranquilidade. As coisas da igreja ficaram banalizadas. O santo batismo, o primeiro sacramento da igreja, o sacramento santo, a porta de entrada sacramental. Lá vem o bebezinho, os pais trazem, os padrinhos, a igreja acolhe, a igreja batiza. Não é um teatro, ali é um sacramento, é um sinal sagrado. Passa-se no peitinho da criança o óleo do catecúmeno. Aquela pessoa está ungida para Deus. Aquele nenenzinho faz parte agora de Deus. Concede-lhe o batismo trinitário. Passa na cabecinha da criança o óleo do crisma, para que seja confirmado no dia do sacramento. Algo santo, algo puro, algo sagrado. Aí a pessoa cresce. O ovo não vinga, né? O ovo choca. A pessoa, não sou católica, mas não, vou embora. Aí chega numa outra denominação, nega o batismo católico. Não, porque batismo não valeu de nada. Eu era neném, aquilo foi uma encenação. Eu vou ser batizado aqui. Que coisa, né, meus irmãos? E para muita gente isso é normal. Não, isso é normal. É normal. Né? O ateísmo está normal hoje. A apostasia está normal. A falta de firmeza na fé está normal. A falta da crença eucarística está normal. Não estou falando de todos. Claro que não são todos. Mas tem uma minoria. E existe minoria porque eu vejo. Eu não estou falando que me contaram. Eu vejo, né? Pessoas que vêm ao templo, mas a questão de qualidade está baixíssima. Baixíssima. A questão adoradora, baixíssima. Mas está baixa, mas baixa mesmo. Na hora da consagração, o sacerdote, falando ali as palavras santas da consagração, tem casal beijando, tem namorado trocando carícia, tem gente atendendo o celular, tem gente brincando com pet. Agora tem igreja que até pet eles estão levando para participar da missa. Eu não sei onde nós vamos parar, meus irmãos. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa errada e que ninguém está corrigindo esse pessoal. E a fé, então, ela vai ficando uma coisa fluida. Você não tem mais firmeza. Você não tem mais certeza de nada. Nós precisávamos ter uma igreja mais eucarística, mais adoradora, uma igreja que dobrasse mais os joelhos. Eu citei para você nos domingos passados uma frase de um pensamento, né, de Bento XVI, que a igreja fica muito preocupada em fazer coisas, mas ela deveria orar mais. Os cristãos deveriam orar mais, dobrar mais o joelho. Até hoje, você nota que eu não estou mentindo aqui. Se eu estiver mentindo, você me corrija. Ô padre, isso aí é mentira. O senhor está mentindo. O senhor é um mentiroso. Então, me mostre que eu mudo o meu discurso. Mas eu tenho visto o contrário. Comece aí na sua casa. Comece aí na sua casa. Coloca lá no WhatsApp da família, só para os católicos lá, só para os católicos. Terça-feira aqui em casa, 19 horas, o terço. Conta quantos vão.
Aí você marca no sábado. Sábado aqui em casa, picanha e cerveja. Agora, para agradar o Santo Padre, tem que ter uma garrafa de cachaça, né? Que é muita cachaça e pouco oração. Coloque aí. Aí você conta quantos foram na terça e quantos foram no sábado. Não tenho que falar mais nada. Eu estou falando católicos que não têm devoção mariana, que não rezam 1/3 sequer diário, tem adoração do Santíssimo, não participam. Gente, Eucaristia é a fonte e ápice da vida cristã. Se nós não conhecemos a Eucaristia, nós não estamos conhecendo a Jesus. Se nós nos afastamos da Eucaristia, nós estamos afastando do mais importante. Do mais importante. Olha para você ver um povo mal formado que nós temos. Olha um rebanho de católicos mal formado que nós temos. Pessoas que se intitulam de peito cheio. Ah não, eu sou católico, mas é não praticante. Eu rezo em casa. Peraí, mas na casa do fulano aí tem altar, tem Eucaristia? Quer dizer, olha na cabeça deles. Rezar em casa está valendo. Tem que comungar. Não tem que vir à igreja. Não tem que estar aqui. Não vou falar o nome, não é? Mas vou citar, porque qualquer coisa eu mostro. Um sacerdote bem conhecido, numa entrevista aí, numa rádio também bem conhecida em São Paulo, me arranca uma no microfone. O cara perguntou para ele: ô padre, e as pessoas que não vão à missa? Qual foi a resposta do clérigo? Jesus está lá preocupado com quem vai e não vai na igreja? Essa é a resposta de um padre, meus irmãos. Então veja que a coisa está ruim, não é só para o rebanho. Os pastores estão perdidos também. Se o pastor está assim, imagina as ovelhas do cara. Se a pessoa diz que Jesus não está nem tchum para quem vai ou não vai à igreja, não está nem tchum para quem vai ou não vai à missa, peraí, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Alguém podia me explicar o que está acontecendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. O que nós temos de mais sagrado é a Eucaristia. O sacerdote, ele tem que fazer várias coisas, como é a minha obrigação aqui no santuário, várias coisas, a parte administrativa, a parte contábil, a parte pastoral, tudo. Mas o mais importante é a missa. É aí o coração da igreja e do padre. Pergunta uma criança que quer ser padre, pergunta um adolescente que quer ser padre, pergunta um jovem que está todo animado para ir para o seminário, para estudar, para ser padre. O que ele quer? O que o cara quer? Eles vão responder: eu quero celebrar missa. É o coração da igreja. Claro, os outros são importantes também, mas nada é mais importante que a Eucaristia. Aí você vê pessoas que ocupam um tempo grande com política. Um puxa para a direita, outro puxa para a esquerda. Pregar a palavra que é bom, nada. Zelo com a Eucaristia, nada. Evangelização que é bom, nada. O negócio é luta de classe. O negócio é marxismo. O negócio é falar de política. Gente, por favor, se nós somos discípulos do Cristo, ou sejamos de fato. Se nós queremos ser católicos, que o sejamos de fato, adoradores à Santíssima Eucaristia. É o catecismo que está dizendo, sou eu não. A Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Parágrafo 13, 24. Os demais sacramentos, olha aqui, ó. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos, todas as tarefas apostólicas se ligam à Eucaristia. Pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Não é teatro, não é representação, não é pãozinho bento, não é bolachinha, é Cristo vivo e ressuscitado. E tudo se ordena a Ele. E continua, a comunhão de vida com Deus, olha aqui, a comunhão de vida com Deus, primeira coisa que as pessoas não têm, comunhão com Deus.
Segundo, e a unidade do povo de Deus, comunhão de um lado, unidade de outro. Uma igreja unida, umas comunidades unidas, cristãos unidos, pelas quais a igreja é ela mesma, a Eucaristia as significa e as realiza. Dá para entender? A comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, pelas quais a igreja é ela mesma, a Eucaristia a significa e a realiza. O que está falando aqui? Que quanto mais eu comungo, mais comunhão com Deus eu tenho. Quanto mais eu comungo, mais união eu tenho. As pessoas estão comungando e não tem nem comunhão e nem união. O que está acontecendo? Onde que está o problema? Nela está o clímax, tanto da ação pela qual em Cristo Deus santifica o mundo, quanto do culto que no Espírito Santo os homens prestam a Cristo e por ele ao Pai. Estar na igreja para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para reconhecer a presença de Deus. E é isso, meus irmãos, entre tantas coisas que poderia partilhar com você, um dos fundamentos da festa de Corpus Christi. Festa de Corpus Christi é a manifestação pública da nossa fé na Eucaristia. E aqui é uma coisa particular minha. Pode ser que as pessoas não entendam, eu sei que uns aí vão descer a lenha, mas já que falei, vão mais uma então. Estou acostumado. Meus irmãos, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Não se há problema algum. Isso é louvável. É algo maravilhoso. É uma obra de caridade. No dia de Corpus Christi, recolher cestas, leite, cobertores. Isso nós deveríamos fazer não apenas na festa de Corpus Christi, deveríamos fazer sempre. Isso é uma obra caritativa. Tudo bem. Quem está falando que isso não deve ser feito? Deve ser feito. Aqui no santuário nós temos, graças a Deus, uma ação social bem grande, com doações de cestas, auxiliamos as pessoas que não têm. A gente não divulga essas coisas, estou contando aqui, auxiliando pessoas que têm problemas aí com água, com luz, com remédio, psicólogo. Nós sempre ajudamos essas pessoas e ajudaremos sempre. Mas uma coisa é uma coisa. O que está se perdendo? E as pessoas não enxergam isso. Aí eu que estou errado em dizer. O que as pessoas estão fazendo? Preste atenção. Isso é uma opinião minha. Não é do meu bispo, não é do Papa. É eu que estou falando. Eu que estou falando. É o que eu penso como padre. Que não se devia abolir os tapetes de Corpus Christi para no lugar do tapete a pessoa oferecer uma cesta básica. Poderíamos continuar com o tapete oferecendo a cesta básica. Porque as crianças aprendem de criança. Eu lembro quando eu era pequenininho com Samuel, meu irmão, no dia de Corpus Christi, a gente saindo com os baldinhos lá de casa, pegando serragem para fazer o tapete. Hoje está uma onda, eu não sei de onde surgiu isso, que não precisa mais tapete. O negócio é o social. Então, no dia de Corpus Christi, tem que doar cobertor, tem que doar a cesta básica. Tudo bem. Quem está falando para não doar? É até Deus fica feliz com isso. Mas nós não poderíamos substituir. Lugar de tradição católica, onde as pessoas começavam o tapete na noite anterior, passavam a madrugada inteira fazendo verdadeiras artes para Jesus Eucarístico. Esta é a devoção da Eucaristia. Aí junta com os que não gostam de trabalhar, com os que querem o caminho mais fácil. Aí os fiéis já estão desanimados. Hoje não tem essa de tapete. Vamos colocar aí umas latinhas de óleo, vamos colocar um pacote de feijão, vamos colocar uma coxa. Isso tudo é doado. E todo mundo, que lindo. Que lindo, né? E as pessoas não veem o que está acontecendo. As crianças não aprendem a fazer tapete.
Os adolescentes, muitos já não vão à igreja, já não estão fazendo o tapete. Hora que se passa 3, 4, 5 anos para começar a fazer o tapete de novo, meu filho, é um custo. Porque as pessoas, no catolicismo, a tradição, ela é passada. Vocês estão entendendo a minha colocação? Vocês podem não concordar, mas estão entendendo? Eu não estou aqui dizendo que não se deva ofertar cesta básica, cobertor. Não. Se deve, mas não se deve abolir o tapete, que é próprio da festa que nós celebramos. E gente da própria igreja falando, mas que bobagem, gastando serragem, sujando rua, a noite inteira fazendo isso aí. Passa aqui, ó, 1 minuto que passa, já atrapalhou tudo. Aí, meus irmãos, aí depois reclama, não é? Aí depois reclama, a igreja está perdendo fiéis. O povo já não vai mais à igreja, as procissões estão vazias, não há nem como fazer procissão de Corpus Christi, nem gente tem. Mas não tem, meu filho, um desânimo desse. Um ateísmo que vai entrando na igreja, trocando a espiritualidade pelo assistencialismo. Igreja parecendo uma ONG. Certas paróquias parecem uma ONG. Aquilo que é de fé é de qualquer jeito, mas aquilo que é política, aquilo que é social, aí é um tempo e as pessoas vão murchando. Aí eu sou obrigado a dizer o que eu ouvi no meu tempo de seminário, lá na PUC em Belo Horizonte, num dos encontros lá de seminaristas, onde tinham alguns testemunhos. Havia uma senhora que varria ali o pátio da PUC. Eu poderia citar o nome, não me lembro, uma senhora escura, mais gordinha. Ela fazia amizade com seminaristas, né? E ela disse uma coisa que foi um tapa na cara de muitos. Quando eu quero cesta básica, eu procuro a minha paróquia. Quando eu quero que alguém reza para mim, eu procuro o pastor. Durma com esse barulho. Eu estou falando porque ela falou e outros estavam ali. Mas qual que é a mentalidade que o mundo está criando? Assistencialismo. O sagrado, aí ele reza para mim, mas quando é para coisas materiais, eu vou ali, ó. Meus irmãos, não vamos parar com a devoção eucarística. Você que está me assistindo, você aí na sua cidade, vamos fazer o tapete. Incentive. Agora o padre sozinho não consegue fazer um tapete sozinho. Imagina o padre sozinho a madrugada toda. Ajude, crie grupos, grupo de jovens, grupo da liturgia. Cada um pega um pedacinho da rua, enfeita para Jesus Eucarístico. Pode colocar lá os tapetes que vão ser ofertados, mas façam desenhos, né, com papel. Aqui no santuário nós temos um tapete muito bonito, que todo ano nele já é feito para isso, está estendido aqui no santuário, onde o Santíssimo Pai, vocês estão vendo, olha que beleza, olha que bom gosto. Olha aí, isso aí, ó. Essa é a tradição de Corpus Christi, um tapete bem feito, as coisas bonitas para Jesus. Nós já fizemos aqui tantas campanhas de leite, campanhas de cesta básica, campanhas de cobertor. Nós ajudamos as pessoas que precisam. E não abolimos o tapete. Mantemos, né, e mantemos viva a tradição de Corpus Christi. Isso é opinião minha. Eu vejo que em muitos lugares a devoção e a adoração ao Santíssimo Sacramento não está tão aflorada como era há anos atrás, porque as pessoas estão apáticas, as pessoas estão, parece que cansadas, e nós não podemos nos cansar de Jesus, porque Ele nunca se cansou de nós. Então vamos nestas provocações da manhã. Eu deixei a pregação mais acalorada, mais bonita, mais teológica para a missa da noite, mas na parte da manhã eu quis fazer essas considerações para que as pessoas tivessem pelo menos uma pulga atrás da orelha. As coisas não estão bem. As coisas não estão bem. E se alguém não concordar com o que eu falo, me prove que as coisas estão bem, que eu tenho uma lista de coisas para provar que não estão bem. E quando eu falo que não estão bem, é na questão devocional, na questão doutrinal, na questão da palavra. Os papas insistiram nisso. O Papa insiste nisso. E nós precisamos conservar a Santíssima Eucaristia. Lembro-me, e com isso finalizo, do Papa Francisco. Não me lembro o ano, foi uns anos anteriores.
O Corpus Christi em Roma é maravilhoso, é uma multidão, são milhares de pessoas, as ruas ficam lotadas. E tem um carrinho com um toldo, onde o Santíssimo vai, e o Papa vai ajoelhado, olhando para o Santíssimo. Todos os anos acontece isso. Num dos anos anteriores, o Papa disse assim: eu não vou no carrinho. Eu não vou no carrinho. Vai um bispo, um cardeal ali segurando o Santíssimo. Eu vou esperar Jesus lá na Catedral de Santa Maria Maggiore, onde tem a bênção do Santíssimo. Eu vou esperar lá, com a santidade. Mas por que o senhor não vai no carrinho? Porque as nossas pessoas podem ficar olhando para mim. E Corpus Christi é para reconhecer a presença real. E os tapetes ali, uma celebração maravilhosa, uma multidão. É isso que nós precisamos. Atrair os olhares para Jesus Eucarístico e proclamar para o mundo: é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, ápice, fonte da Eucaristia, ápice, fonte de toda a igreja. Então celebremos bem, meus irmãos, a festa de Corpus Christi, que é uma manifestação pública da nossa fé eucarística. Aqui no santuário nós teremos 5 e pouquinho, 17 horas, a nossa carreata com o Santíssimo. Por que carreata? Porque não pode fazer a procissão. Nós estamos em pandemia. E por que a carreata? Para os que creem, fazer o sinal da cruz, ajoelharem, jogar papel picado. Meu Senhor e meu Deus, tão bonito. O Santíssimo vai passando, as pessoas se ajoelham, os menininhos. E para quem não crê, o que é isso aí? Nem sabe o que é. Alguém vai dizer: é a carreata de Corpus Christi. Corpus Christi é. A igreja acredita que é Jesus no ostensório. É para isso a festa de Corpus Christi. Para os que creem, confirmar a fé, adorar publicamente Jesus. E para os que não creem, conhecerem qual é a nossa fé. Por isso a procissão fora da igreja. Senão nós faríamos só dentro da igreja. Por que a gente sai? Por que existe a procissão na rua? Porque o tapete bonito na rua vai passar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu faço essa arte no tapete, e eu coloco ali o meu melhor, porque Jesus me deu o seu melhor. Para Jesus, sempre o melhor. Rapaz, mas os outros que necessitam são também Jesus. O que fizeste a esses pequeninos e a mim que fazeis? Então, ao lado do tapete, as cestas básicas, os cobertores, as caixinhas de leite, aquilo que é social, aquilo que vai ajudar as pessoas. Lindo isso. No tapete, o Santíssimo. Do lado ali, tantas doações que serão encaminhadas. Podemos fazer a primeira sem abandonar a segunda. Uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário, fica até mais bonito. O tapete no meio, com as garrafinhas de óleo, onde o padre vai passar. Lindo, lindo, lindo. E que possamos, meus irmãos, defender aquilo que é nosso. Tá bom? Quem levanta a voz para defender essas coisas somos nós. Quem não vai à igreja, ateus, quem não está nem tchum, esse pessoal não está nem tchum. Se tem tapete, se não tem tapete, se tem Corpus Christi, se não tem Corpus Christi, se tem feriado, se não tem feriado, esse povo está nem tchum. Nós é que temos que zelar por aquilo que é nosso. E os primeiros a zelar por aquilo que é da igreja, por aquilo que é nosso, é o clero. E somos nós, padres, os pregadores. Se nós não tivermos zelo pelas coisas do céu, o povo não terá. Leia a vida de São Curadars. São Curadars fala isso. Pega uma comunidade, tire de lá um padre, pegue um povo, por mais devoto que seja, e tira deles o padre, e volta lá depois de 10 anos, você verá que o ateísmo chegou no lugar. Por quê? Não tem Eucaristia, não tem missa, não tem pregação, não tem bênção. As pessoas vão desacostumando de Deus. E tem o preço, né? Tem o preço, não tem problema. Jesus pagou o preço, os discípulos pagaram, nós também estamos dispostos a pagar. Qual o problema? Qual o problema de sofrer por Jesus? Qual o problema das pessoas falarem mal de nós, que nós estamos defendendo as coisas certas? Qual o problema? O problema é se nos aplaudirem fazendo as coisas erradas. Mas se você sofre, e se você a sua cruz pesa, que você está vendendo a coisa certa,
se você está incentivando o povo a ter mais fé, qual o problema? Jesus disse, provações nós teremos. Nós teremos provações. Qual o problema de ter provação? Qual o problema de se sacrificar por Cristo e defender a fé católica? As tradições católicas, o belo tapete de Corpus Christi. Não há problema nenhum. E a palavra diz, bem-aventurados, bem-aventurados, quando vocês forem perseguidos, injuriados, criticados, e mentirem contra vós, e falarem todo tipo de mal, por minha causa, porque será grande a vossa recompensa nos céus. É esta recompensa que nós devemos buscar, a recompensa dos santos. Não os aplausos nesta vida, mas o olhar carinhoso de Jesus sobre cada um de nós. Celebremos com devoção e fé o dia de Corpus Christi. Não sejamos católicos mornos, não sejamos cristãos frios. Pelo contrário, que o nosso coração esteja abrasado de amor e de zelo pela Sagrada Eucaristia, fazendo o melhor por Jesus. Com o nosso canto, vamos expor o Santíssimo Sacramento e orar por nós, e orar pelo nosso país, e orar pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelas nossas paróquias. Que você seja agora um adorador, que você possa estar neste momento em oração. Muitas famílias já estão aí começando a almoçar, deixa a TV ligada, deixa o computador ligado, vai fazendo as suas coisas. Você que já terminou o almoço, já está limpando a pia, vai lavando as vasilhas, mas vai escutando, vai deixando aí essa adoração entrar na sua casa. Você está trabalhando, mas é possível colocar o foninho? Tem o celular no YouTube, põe um foninho aqui, vai trabalhando, mas vai ouvindo. É dia de estar com o Senhor, é dia de recebê-lo no coração, na vida e através dos meios de comunicação em casa. Adoremos o Senhor no Santíssimo Sacramento do altar.